Olá! Hoje eu vou estar ensinando para você o passo a passo do case para a agenda Lua de Lua. Então, o que eu vou estar ensinando hoje, ele é todo liso a parte externa. Porém, também vou explicar para você como a gente faz esse recorte aqui, para ele ficar com duas cores como essa peça. E também vou explicar como eu fiz esse aqui todo quadriculado e a parte de trás lisa, tá? Então, aqui por dentro, ele tem aqui do lado direito um bolso grande, que você encaixa contra a capa da sua agenda, ou caderno, né? Aqui tem o bolsinho cristal, para colocar os documentos. Essa lapela contém oito espacinhos aqui para você colocar lápis e caneta. Aqui do lado esquerdo também tem um bolso grande. Tem o bolsinho com zíper, tá? E tem esse bolsinho menor. O fechamento da nossa peça aqui, do nosso case, é com zíper. Então, fica tudo protegidinho e bem guardado. No passo a passo, primeiramente, eu vou estar explicando como a gente faz o molde. E depois, o corte de materiais. E por último, o passo a passo. Vamos lá? Então, vamos começar com os nossos moldes. Então, aqui com o corpo, né, da nossa peça, a gente risca em uma cartolina ou eu uso aqui o papel cartão, tá? Então, você faz um retângulo com 38 centímetros por 26. Os cantinhos, eu utilizo essa parte aqui do nosso cone, a parte inferior aqui do nosso cone de linha, tá? Então, risquei o retângulo de 38 por 26 e arredondo os quatro cantos com o meu cone. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu dobro ao meio e risco aqui esse lado, né? Para todos os quatro cantos ficarem iguais. Risquei aqui, recorto com ele dobrado. Depois, o que eu faço? Eu venho aqui e dobro na horizontal também. E daí, recorto aqui conforme a parte já recortada, dos dois lados, tá? Então, as marcações que a gente faz aqui no nosso corpo são a central, né? Já que eu dobrei, já ficou marcadinho aqui o centro, tanto na horizontal como aqui na vertical, tá? E depois eu vou fazer essa marcação aqui. 1,5 para a direita, 1,5 para a esquerda. E a partir dessa linha aqui, eu vou riscar 2,5 para a direita e 2,5 para a esquerda, tá? Então, essas são as marcações que a gente faz aqui no nosso corpo. Para o bolso grande, que são os bolsos que vão do lado direito e esquerdo, a medida é 27 centímetros por 15 centímetros. Para o bolso com zíper e o bolso de plástico, a medida é 15 centímetros por 13,5. Importante você anotar aqui na parte de 15 centímetros, coloque ali zíper e viés. Para a lapela porta-canetas, as medidas são 23 centímetros por 10,5. Então, a gente risca também no papel cartão ou na cartolina e recorta. Depois de recortado, a gente dobra aqui na vertical e vai fazer a marcação. Também utilizo o cone de linha, vou usar aqui a parte superior, tá? Para marcar. Risco e recorto com ele dobrado. As marcações necessárias aqui serão a partir aqui da parte superior, né? Da parte reta.
você desce 2,5, que será onde será feita uma costura no final. A partir dessa linha aqui, você desce mais 2,5, que será o limite do nosso acetato. Aqui você vai descer 8 centímetros, a partir aqui do limite do acetato, você desce 8 centímetros. É onde a gente encosta a parte superior da nossa régua, tá? E aqui você vai descer 1 centímetro e riscar novamente, será o meio do nosso elástico. E aqui vai sobrar 9 centímetros. Para nossa reguinha, a gente faz um retângulo de 2 por 10,5 e anota. Aqui nas duas extremidades faz uma marcação de 1,25 dos dois lados. E as do meio vai ser 8 de 1 centímetro, tá? 8 risquinhos aqui de 1 centímetro, com espaçamento de 1 centímetro entre eles. Então, aonde que ela vai ser posicionada, né, depois, será aqui. Então, aqui a parte superior da minha régua encosta aqui, tá? Pra gente pregar o nosso elástico, que eu vou explicar depois. Só explicando aqui para quem tiver dúvida de quanto que é 1,25, aqui a gente tem 1 centímetro, aqui 1,5 centímetro. Então, 1,25, aqui são 5 que a gente tem 5 milímetros. Então, a metade desses 5 milímetros são 2,5 milímetros. Então, a gente conta 1, 2, 2,5. Então, aqui seria 1,25. Então, agora vamos para a nossa preparação, né? O corte de materiais. Para o corpo, a gente vai precisar de 2 vezes no tecido, tá? 40 por 28. Aqui eu já estruturei com a entretela termocolante, tá? Então, seria uma vez com a entretela, 40 por 28, e uma vez na tecido, mais a entretela e mais a manta R1 ou R2, qual você preferir, tá? Também de 40 por 28. Essa é a parte do corpo da nossa peça. Para o acabamento do zíper principal, que vai em torno do nosso case, a gente vai precisar de 2 vezes tecido de 7 por 6 centímetros, tá? Para o nosso bolso grande, a gente vai precisar de 4 vezes de tecido, mais a entretela termocolante, aqui eu já fixei também, tá? De 27 por 15, são 4 vezes, tá? Essa medida, para os nossos bolsos grandes. Para o nosso bolso, para o bolso com zíper, a gente vai precisar de 2 vezes o tecido, mais a entretela termocolante, que também já fixei, de 15 por 13,5 centímetros, tá? E para o acabamento do zíper, 4 vezes, 4 pedacinhos, de 6 centímetros por 3. E aqui o bolso plástico também seria o plástico cristal, a espessura que você preferir, também nessa medida de 15 por 13,5, tá? Para o bolsinho menor, vamos precisar de 2 vezes no tecido, de 13 centímetros por 12 centímetros, tá? Também tecido mais a entretela termocolante. Eu gosto de colocar a entretela que você vê que o tecido já ganha uma estrutura, não fica todo molengo, né? Para a nossa lapela porta-canetas, a gente vai precisar 1 vez no tecido, com 2 vezes na
entretela termocolante, medida de 24 por 11,5, tá? Uma vez tecido com 2 vezes a entretela e aqui uma vez tecido e uma vez apenas a entretela. Os dois na medida de 24 por 11,5 centímetros. Também vou precisar de acetato, na medida de 11,5 por 19 centímetros. Então, o acetato, essa medida, e daí também vou precisar da entretela com 11,5 por 7 centímetros. Um pedacinho de entretela. Para o nosso chaveirinho, apenas uma vez o tecido, 12 por 7 centímetros. Agora eu vou explicar para você como a gente faz a parte externa com recorte, se você preferir fazer ela com recorte e não lisa, como eu vou fazer agora. Então, essa daqui eu fiz assim, sim, na frente com uma estampa e a parte de trás com outra estampa. Então, como eu fiz isso? Então, eu venho aqui. A parte que a gente vai ter que cortar maior para fazer uma tela C ou quilt livre, se você souber fazer, é sempre maior do que a medida do meu molde. Eu geralmente coloco 2 centímetros a mais, tanto aqui, né, na vertical, como aqui na horizontal. Então, eu sempre coloco 40 por 28 aqui, né? Então, como eu faço esse recorte aqui na parte da frente? Então, a gente já tem 1 centímetro a mais aqui, né? Desse lado. Então, seria até o primeiro risco aqui, né? Não até o centro, porque aqui, como vai ficar o meu case, ele vai ficar assim depois, né? Porque aqui a gente vai pôr um pedaço de acetato e ele vai ficar estruturadinho. Então, essa aqui seria a parte da frente. Então, eu venho aqui e meço, deixo 1 centímetro a mais aqui pra fora, que é a parte que eu deixo excedente pra gente depois fazer o nosso matelacê. Então, eu venho e meço até aqui, onde termina aqui essa, ó, vai dar 18,5, tá? Onde fica a parte da frente. Então, eu cortaria essa parte principal aqui da frente com 19,5. Eu sempre dou a margem de 1 centímetro de costura, mesmo que depois você vai emendar com a margem de meio centímetro. É sempre melhor sobrar do que faltar, tá? Então, a gente coloca aqui, deixa aqui 1 centímetro, né? Que já é a borda de fora. E aqui, além desse 18,5, eu vou colocar 19,5, tá? Pra parte da frente. E a parte aqui de trás, a mesma coisa. A gente começa medindo, deixando 1 centímetro aqui, aonde vai ser emendada a nossa costura. E aqui pra fora, a gente... Aqui daria 23 centímetros. Se você quiser colocar mais, é sempre melhor sobrar do que faltar, tá? Mas aqui com 23 centímetros estaria de bom tamanho. Então, a parte de trás você corta com 23 por 28. E a parte da frente você corta com 19,5 por 28, tá? Então, daí você vai conseguir esse efeito aqui. Daí, depois que tiver matelaçado a sua peça, né? Daí você vai ter que tomar cuidado para esse risco aqui, ó, ficar bem em cima aonde foi emendada a costura, tá? Pra ficar bem certinho a sua peça, que daí depois você vai riscar e fazer a costura de segurança.
Para fazer dessa forma com os quadradinhos, é um pouquinho diferente que eu faço. Então, aqui a gente tem 7 fileiras por 5 fileiras. Então, eu venho aqui com minha entretela termocolante e vou riscar 5 fileiras, sempre com a distância de 5 centímetros, por 7, tá? Então, vão ficar 35 quadradinhos. Se eu quiser fazer com 2 estampas, então a gente arredonda para 36. Metade de 36 são 18 quadradinhos de cada estampa. Então, a gente recorta 18 da estampa azul, 18 da estampa rosa. Quadradinhos de 5 centímetros, tá? Você vai posicionar aqui sobre, né? Formar o desenho que você quiser. Também pode usar quantas estampas você preferir. Quanto mais colorido, mais legal vai ficar. Então, você distribui sobre a entretela e depois passa com um ferro para fixar os quadradinhos. Aí, a gente vai para a máquina e vai costurar da seguinte maneira. Você dobra, sempre vai dobrando aqui, né? No risco, que ele vai estar coladinho, daí vai ficar bem certinho. Aí, você passa aqui a costurinha de meio centímetro, com a margem de meio centímetro. Feito isso, você vai fazer em todas as fileiras, tá? Costurou aqui, costurou todas as 7 fileiras. O que você vai fazer depois? Você vai vir com a tesoura, tá? A margem vai estar por aqui, então, você vai cortar aqui só para abrir essa costura, abrir a nossa costura depois. Então, você costurou aqui e vai recortar a pontinha aqui para depois a gente abrir essa costura. Eu costumo ela abrir para os lados, tá? Não tombo para um lado ou para o outro. Eu abro ao meio para depois a gente poder fazer a nossa costurinha decorativa e não ficar tão alto, tá? Feito isso, abri todas as costuras, passei a ferro, aí eu vou para a máquina e vou costurar na outra direção, tá? Fazendo o mesmo processo em todas as fileiras. Depois disso, a gente também vem aqui, né? A margem estará aqui, de meio centímetro, e vou cortar aqui a pontinha, aqui a fileirinha, em todas as fileiras, e também vou abrir minha costura, tá? Tombando ela para os dois lados. Vou abrir a costura para os dois lados, como eu fiz do outro modo. Então, daí vai formar a parte da frente. E aí, a parte de trás, a gente usa a mesma medida. Parte de trás, a gente usa aqui a mesma medida que a gente fez no outro, tá? Que seria 23, aqui, né? 23 por 28. Também, na hora que você emendar aqui, só tomar cuidado, né? Na hora que a gente for riscar o nosso molde aqui sobre, pra ficar retinho essa costura aqui. E aqui também a gente tem que tomar cuidado pra essa aqui também ficar centralizada, tá? Pra peça não ficar torta. Então, assim que a gente faz as partes com apliques, com recortes. Então, agora a gente vai pro passo a passo de como montar a nossa peça. Então, aqui a parte de 40 por 28, tecido mais a entretela, vou reservar. Vou pegar tecido mais a entretela e mais a manta e vou na máquina fazer uma tela C. Fiz uma tela C aqui na minha parte principal. Já aproveitei também, risquei o molde aqui. Passei uma costurinha sobre esse risco, tá? E agora eu vou recortar rente a essa costura. Recortei aqui rente à costura. Agora, vou pegar a parte que eu havia reservado, tá? Vou colocar avesso sobre avesso.
E vou fazer essas marcações aqui, tá? Essas duas marcações aqui de 1,5 a partir do centro. Como eu faço isso? Posiciono aqui. E marco, faço uma marcaçãozinha aqui na parte de baixo. Aí, aqui na parte de cima, a mesma coisa. Aí, com o próprio molde, eu venho e passo com a caneta que apaga, ou com um giz, tá? Vou passar o traçado aqui, nos dois lados. Agora, eu vou pra máquina e vou passar a costura sobre esses dois risquinhos que eu acabei de fazer. Ó, então, feito essa costurinha aqui, agora a gente vai pegar um pedaço de acetato de 2,5 por 28 e vamos inserir aqui entre os dois tecidos. Até sair aqui o outro lado a pontinha, ó. Agora, a gente vai pra máquina e vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta, tá? Prendendo esses dois materiais aqui junto. Fiz a costurinha de segurança em toda a volta e cortei o excesso de material que ficou. Aqui agora a nossa peça já tá ganhando forma. Então, vamos reservar essa parte e fazer os bolsos.